Livro Pecadores nas mãos de um Deus irado, capítulo 2. Uma luz divina e sobrenatural, imediatamente impartada na alma pelo Espírito de Deus, mostrado ser ambas uma doutrina racional da Escritura. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Cristo diz essas palavras a Pedro na ocasião em que professa sua fé nele como o Filho de Deus. Nosso Senhor estava perguntando a seus discípulos quem os homens diziam que ele era. Não que precisasse ser informado, mas apenas para apresentar e dar razão ao que segue. Eles responderam que alguns disseram que ele era João Batista, alguns Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Quando relataram quem os outros diziam que ele era, Cristo pergunta a eles quem eles disseram que ele era. Simão Pedro, a quem achamos sempre zeloso e à frente, foi o primeiro a responder, prontamente replicando a pergunta: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nessa ocasião, Cristo fala para ele e dele no texto no qual podemos observar. Ponto 1. Que Pedro é declarado abençoado por esse motivo. Bem-aventurado és, tu és um homem feliz, que não ignoras isto, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és distintamente feliz. Outros estão cegos e têm percepções sombrias e iludidas. Como vós relatastes agora, alguns pensando que eu sou Elias e outros que eu sou Jeremias, e uma coisa e outra, mas nenhum deles pensando o que é correto. Todos estão enganados. Feliz és tu, que és tão distinto a ponto de conhecer a verdade nessa questão. Ponto 2. A evidência disso foi sua bem-aventurança declarada, a saber que Deus, e somente Ele, tinha revelado isso para Pedro. Essa é uma prova que ele foi abençoado. Primeiro, o que mostra que ele era particularmente favorecido por Deus acima dos outros é que Cristo disse: Quão altamente favorecido tu és, que outros que são sábios e grandes homens ou escribas, fariseus e governantes, e a nação em geral, são deixados na escuridão para seguir suas próprias percepções equivocadas, e que seja escolhido, por assim dizer, pelo nome que meu Pai Celestial põe assim seu amor sobre ti, Simão Bar-Jonas. Isso demonstra que tu és abençoado por seres o objeto do amor distintivo de Deus. Segundo, isso também evidencia sua bem-aventurança, pois mostra que esse conhecimento está acima de qualquer coisa que carne e sangue possam revelar. Este é o conhecimento que apenas meu Pai, que está no céu, pode dar. É elevado e excelente demais para ser comunicado pelos mesmos meios que outros conhecimentos são. Tu és abençoado por saberes o que somente Deus pode te ensinar. O original desse conhecimento é aqui declarado tanto negativamente quanto positivamente. Positivamente, por Deus aqui ser declarado seu autor. Negativamente, como é declarado que carne e sangue não o haviam revelado. Deus é o autor de todo conhecimento e entendimento. Qualquer que seja, Ele é o autor do conhecimento obtido pelo aprendizado humano. Ele é o autor de toda a prudência moral e do conhecimento, e da habilidade que os homens têm em seus assuntos seculares. Assim, é dito de todos em Israel que eram sábios e hábeis em fazer vestes, é dito que Deus os havia enchido com o espírito de sabedoria. Êxodo 28:3. Deus é o autor de tal conhecimento. Contudo, não é carne e sangue que o revelam. Os homens mortais são capazes de transmitir o conhecimento das artes e ciências humanas e a habilidade nos assuntos temporais. Deus é o autor de tal conhecimento por esses meios. Carne e sangue são usados por Deus como a causa intermediária ou segunda. Ele o transmite pelo poder e influência dos meios naturais. No entanto, esse conhecimento espiritual mencionado no texto é de autoria de Deus, de mais ninguém. Ele revela, e carne e sangue não o revelam. Ele transmite esse conhecimento diretamente.
não fazendo uso de nenhuma causa natural intermediária como faz em outros conhecimentos. O que havia ocorrido no discurso anterior naturalmente levou Cristo a observar isso, porque os discípulos estavam dizendo que os outros não o conheciam, mas que geralmente estavam enganados a respeito dele, divididos e confusos em suas opiniões sobre ele. No entanto, Pedro havia declarado com segurança sua fé de que ele era o Filho de Deus. Ora, é natural notar como não foram carne e sangue que lhe revelaram, mas Deus. Pois, se esse conhecimento dependesse de causas ou meios naturais, como é possível que eles, um grupo de pescadores pobres, homens incultos e pessoas de pouca educação, tenham atingido o conhecimento da verdade, enquanto os escribas e fariseus, homens de vantagens muito mais elevadas e de mais conhecimento e sagacidade em outros assuntos, permaneceram na ignorância? Isso se devia apenas à graciosa influência distintiva e à revelação do Espírito de Deus. Portanto, o que eu diria sobre meu discurso atual, influenciado por essas palavras, é isso. Doutrina, a saber que existe uma luz espiritual e divina, diretamente comunicada à alma por Deus, de natureza diferente da que é obtida por meios naturais. Sobre esse assunto, nesse momento, mostro 1. O que é essa luz divina? 2. Como ela é dada diretamente por Deus e não obtida por meios naturais. 3. A verdade da doutrina. E concluo com um pequeno desenvolvimento, revelando o que é essa luz espiritual e divina. Para isso, mostro primeiramente em algumas coisas o que ela não é. Aqui está. Primeiro, aquelas convicções de que os homens naturais podem ter de seus pecados e misérias não são essa luz espiritual e divina. Os homens, em uma condição natural, podem ter convicções da culpa que está sobre eles, da ira de Deus e do perigo da vingança divina. Tais convicções são da luz ou sensatez da verdade. O fato de alguns pecadores terem uma convicção maior de sua culpa e miséria do que outros é porque alguns têm mais luz ou mais apreensão da verdade do que outros. E essa luz e convicção podem ser do Espírito de Deus. O Espírito convence os homens do pecado. No entanto, a natureza está muito mais preocupada com isso do que com a comunicação daquela luz espiritual e divina de que se fala na doutrina. É próprio do Espírito de Deus apenas assistir princípios naturais e não infundir novos princípios. A graça comum difere da especial, na medida em que influencia apenas pela assistência da natureza, não concedendo graça ou conferindo algo acima da natureza. A luz que é obtida é totalmente natural, ou de nenhum tipo superior ao que a mera natureza alcança, embora se obtenha mais desse tipo do que seria conseguido se os homens fossem deixados inteiramente por sua conduta. Ou, em outras palavras, a graça comum apenas ajuda as faculdades da alma a fazerem mais plenamente o que fazem por natureza, como consequência ou razão natural, por mera natureza, tornando um homem passível de culpa, acusando-o e condenando-o quando ele errar. A consciência é um princípio natural para os homens e o trabalho que realiza naturalmente, ou por si mesma, é aprender o certo e errado e sugerir à mente a relação que existe entre o certo e o errado e uma retribuição. O Espírito de Deus, naquelas convicções que os homens não regenerados às vezes têm, ajuda a consciência a fazer esse trabalho em um grau mais elevado do que faria se fossem deixados a si mesmos. Ele a ajuda contra as coisas que tendem a entorpecê-la, obstruindo seu exercício, mas na obra renovadora e santificadora do Espírito Santo, essas coisas são trabalhadas na alma, estando acima da natureza, não havendo nada semelhante na alma em si.
Elas são feitas para existirem habitualmente na alma, de acordo com uma constituição ou lei declarada que estabelece tal fundamento para exercícios em um curso contínuo, sendo chamada de um princípio da natureza. Não apenas os princípios remanescentes são ajudados a realizarem seu trabalho de maneira mais livre e completa, mas também aqueles que foram totalmente destruídos pela queda são restaurados. A mente, a partir de então, exerce habitualmente aqueles atos que o domínio do pecado deixara totalmente abandonados. Como um corpo morto fica sem os atos vitais. O Espírito de Deus age de uma maneira muito diferente em um caso do que faz no outro. Ele pode realmente agir sobre a mente de um homem natural, mas age na mente de um santo como um princípio vital interior. Atua na mente de uma pessoa não regenerada como um agente extrínseco e ocasional, pois, ao fazer isso, não se une a ela. Apesar de todas as influências a que possam estar sujeitas, ainda são sensuais, sem o Espírito, Judas 19. Mas ele se une à mente de um santo, leva-o para o templo, atua nele e o influencia como um novo princípio sobrenatural de vida e ação. A essa diferença, o Espírito de Deus, ao agir na alma de um homem piedoso, atua e se comunica ali em sua própria natureza. A santidade é a natureza apropriada do Espírito de Deus. O Espírito Santo opera na mente dos piedosos, unindo-se a eles, vivendo neles e manifestando sua própria natureza no exercício de suas faculdades. O Espírito de Deus pode agir sobre uma criatura e ainda assim, mesmo sem agir, se comunicar. O Espírito de Deus pode agir sobre criaturas inanimadas, como o Espírito se moveu sobre a face das águas no início da criação. Assim, o Espírito de Deus pode atuar sobre a mente dos homens de muitas maneiras e se comunicar, não mais do que quando age sobre uma criatura inanimada. Por exemplo, ele pode suscitar pensamentos neles, ajudando sua razão e compreensão naturais, ou auxiliando outros princípios naturais, e isso sem qualquer união com a alma, agindo, por assim dizer, como um objeto externo. Contudo, quando atua em suas sagradas influências e operações espirituais, faz isso de uma maneira peculiar de comunicação de si mesmo, de modo que o assunto seja denominado espiritual. Segundo, essa luz espiritual e divina não consiste em nenhuma impressão produzida na imaginação. Não há uma impressão na mente, como se alguém visse alguma coisa com os olhos corporais. Não há imaginação ou ideia de luz ou glória externas, ou qualquer beleza de forma ou semblante, ou brilho visível ou luminosidade de qualquer objeto. A imaginação pode ser fortemente impressionada por essas coisas, mas isso não é luz espiritual. De fato, quando a mente tem uma descoberta viva das coisas espirituais e é grandemente afetada pelo poder da luz divina, ela pode e provavelmente afetará muito a imaginação, a fim de que impressões de uma beleza ou brilho exteriores possam acompanhar essas descobertas espirituais. Mas a luz espiritual não é essa impressão na imaginação, e sim uma coisa extremamente diferente dela. Homens naturais podem ter impressões vívidas em sua imaginação. Não podemos determinar a não ser o diabo que se transforma em anjo de luz, podendo causar imaginação de uma beleza exterior ou glória visível, e de sons e discursos e outras coisas assim. Entretanto, esses fatos são de natureza vastamente inferior à luz espiritual. Essa luz espiritual não é a sugestão de novas verdades não contidas na palavra de Deus. Essa sugestão de novas verdades ou doutrinas para a mente, independentemente de qualquer revelação antecedente dessas proposições, seja em palavras, seja em escritos e inspiração, como os profetas e apóstolos tinham, e alguns entusiastas
fingem ter. Mas essa luz espiritual da qual estou falando é bem diferente da inspiração. Ela não revela nenhuma nova doutrina, não sugere nenhuma nova proposição para a mente, não ensina nenhuma coisa nova de Deus, de Cristo ou de outro mundo não ensinada na Bíblia, mas apenas dá uma devida apreensão daquelas coisas que são ensinadas na Palavra de Deus. Quarto, nem toda visão impressionante que os homens têm das coisas da religião é essa luz espiritual e divina. Os homens, por meros princípios da natureza, são capazes de ser afetados por coisas que têm uma relação especial com a religião, além de outras. Uma pessoa, por mera natureza, por exemplo, pode ser afetada pela história de Jesus Cristo e pelos sofrimentos que ele sofreu, bem como por qualquer outra história trágica. Ela pode ser mais afetada pelo interesse que acredita que a humanidade tenha. Ela pode ser afetada por isso sem acreditar, assim como um homem pode ser afetado por aquilo que lê em um romance ou vê representado em uma peça de teatro. Ele pode ser afetado por uma descrição animada e eloquente de muitas coisas agradáveis que atendem ao estado dos abençoados no céu. Assim como sua imaginação é entretida por uma descrição romântica da agradabilidade da terra das fadas ou algo semelhante. Essa crença comum da verdade das coisas da religião que as pessoas podem ter por estudo ou por outros modos pode ajudar a transmitir o que as afetou. Lemos nas Escrituras sobre muitos que foram grandemente afetados por coisas de natureza religiosa, mas mesmo assim estão lá representados como totalmente desprovidos da graça. Muitos deles, homens perversos. Uma pessoa, portanto, pode ter visões impressionantes das coisas da religião e assim ser muito carente de luz espiritual. Carne e sangue podem ser os autores disso. Um homem pode dar a outro uma visão impressionante das coisas divinas por meio de nada mais que um auxílio comum. Mas somente Deus pode prover uma revelação espiritual delas. Mas continuo a mostrar. Segundo, certamente que essa luz espiritual e divina ela pode ser assim descrita, um verdadeiro senso da excelência divina das coisas reveladas na Palavra de Deus e uma convicção da verdade e realidade que surge delas por essa razão. Essa luz espiritual consiste principalmente no primeiro ponto, a saber, um verdadeiro sentido e apreensão da excelência divina das coisas reveladas na Palavra de Deus. Uma convicção espiritual e salvadora da verdade e realidade dessas coisas surge da visão de uma excelência e glória divina. De modo que essa convicção de sua verdade é um efeito e consequência naturais dessa visão de sua glória divina. Existe, portanto, nessa luz espiritual. 1. Um verdadeiro senso da excelência divina e superlativa das coisas da religião. Um verdadeiro senso da excelência de Deus e de Jesus Cristo, da obra da redenção e dos caminhos e obras de Deus revelados no Evangelho. Há uma glória divina e superlativa nessas coisas, uma excelência de natureza muito mais elevada e mais sublime do que em outras coisas, uma glória que as distingue grandemente de tudo o que é terreno e temporal. Aquele que é espiritual, iluminado, realmente aprende e vê ou tem um senso disso. Ele não apenas acredita racionalmente que Deus é glorioso, mas tem um senso da glória de Deus em seu coração. Não existe apenas uma crença racional de que Deus é santo e que a santidade é uma coisa boa, mas há um senso da beleza da santidade de Deus. Não há apenas um julgamento especulativo de que Deus é gracioso, mas um senso de como Deus é amável por causa disso, ou um senso da beleza desse atributo divino. Há um duplo entendimento ou conhecimento do bem que Deus tornou capaz a mente do homem. O primeiro, que é meramente especulativo ou imaginário, como quando uma pessoa apenas especulativamente julga que uma coisa qualquer é, de acordo com a humanidade, boa ou excelente, ou seja, aquela que é mais vantajosa em geral, havendo uma adequação entre ela e uma recompensa, e coisa do tipo.
O outro é o correspondente sentido do coração, como quando um senso da beleza, amabilidade ou doçura de uma coisa, de modo que o coração sinta prazer e se deleite com a presença da sua ideia. No primeiro, é exercida apenas a faculdade especulativa ou o entendimento, estritamente assim chamado, ou como mencionado em distinção à vontade ou disposição da alma. Nesse último, a vontade, inclinação ou coração são as questões principais. Portanto, há uma diferença entre uma opinião de que Deus é santo e gracioso e ter um senso do encanto e da beleza dessa santidade e graça. Há uma diferença entre ter o julgamento racional de que o mel é doce e ter uma sensação de doçura. Um homem pode ter o primeiro não sabendo o gosto do mel, mas um homem não pode ter o último, a menos que tenha uma ideia do sabor do mel em sua mente. Assim, há uma diferença entre acreditar que uma pessoa é bonita e ter um senso de sua beleza. A primeira condição pode ser obtida por boatos, mas a última somente pelo semblante. Existe uma grande diferença entre o mero racional especulativo, que julga qualquer coisa excelente, e ter uma sensação de doçura e beleza. O primeiro estado jaz apenas na cabeça, apenas a especulação se refere a ele. Mas o coração está preocupado com o último, quando o coração é sensível à beleza e à simpatia de uma coisa, necessariamente sente prazer na percepção. Está implícito no fato de uma pessoa ser sinceramente tocada pela beleza de uma coisa que tal ideia é doce e agradável para sua alma, o que é muito diferente de ter uma opinião racional de que é excelente. Segundo, sugere desse senso de excelência divina das coisas contidas na Palavra de Deus uma convicção da verdade e da realidade delas, quer indireta, quer diretamente. Primeiro, indiretamente e de duas maneiras. Primeiro, conforme os preconceitos que estão no coração contra a verdade das coisas divinas são removidas por esse meio, para que a mente se torne suscetível à força devida dos argumentos racionais para a sua verdade. A mente do homem está naturalmente cheia de preconceitos contra as verdades das coisas divinas, cheias de inimizade contra as doutrinas do Evangelho, o que é uma desvantagem para os argumentos que provam sua verdade e os faz perderem a força sobre a mente. Mas, quando a pessoa descobre para si a excelência divina da doutrina cristã, isso destrói a inimizade, remove esses preconceitos e santifica a razão, fazendo com que ela se abra à força dos argumentos a efeito diferente. Daí o efeito diferente que os milagres de Cristo provocam ao convencer os discípulos e ao convencer os escribas e fariseus. Não que eles tivessem uma razão mais forte, ou que a tivessem melhorado sua razão, mas a razão dos discípulos foi santificada, e aqueles preconceitos cegos que os escribas e fariseus tinham foram removidos pelo sentido que tinham da excelência de Cristo e de sua doutrina. Segundo, esse senso não apenas remove os obstáculos da razão, mas certamente ajuda a razão. Torna até as noções especulativas mais vivas. Ele atrai a atenção da mente com mais firmeza e intensidade a esse tipo de objetos, o que faz com que exista uma visão mais clara dele, permitindo que suas relações mútuas sejam vistas com mais clareza, sendo mais notados. As próprias ideias que, de outra forma, são fracas e obscuras, são assim impressas com maior força. Têm uma incidência de luz sobre elas, para que a mente possa julgá-las melhor. Do mesmo modo como quem vê os objetos na face da terra, quando a luz do sol incide sobre eles, tem maior vantagem de discerni-los em suas verdadeiras formas e relações mútuas do que aquele que os vê sob a fraca luz das estrelas ou do crepúsculo. A mente, sendo capaz de tocar a excelência dos objetos divinos, habita sobre eles com deleite, e os poderes da alma são mais despertados e estimulados ao se empregarem em sua contemplação, exercendo-se mais plenamente e com propósito muito maior.
A beleza e a doçura dos objetos baseiam-se nas faculdades e desenvolvem seus exercícios, de modo que a própria razão tem vantagens muito maiores para seus exercícios adequados e livres e para atingir seu fim adequado, livre de trevas e ilusões. Mas, segundo, um verdadeiro senso da excelência divina das coisas da Palavra de Deus convence mais diretamente e imediatamente sobre a verdade delas. Isso porque a excelência dessas coisas é muito superlativa. Existe uma beleza nelas que é tão sagrada e divina que a distingue sobremaneira e evidentemente das coisas meramente humanas, ou das quais os homens são os inventores e autores. Uma glória que é tão elevada e grandiosa que, quando claramente vista, exige assentimento à sua divindade e realidade. Quando há uma revelação real e viva dessa beleza e excelência, ela não permitirá que ninguém pense que se trata de um trabalho humano ou um fruto da invenção dos homens. Essa evidência de que aqueles que são espiritualmente iluminados têm a verdade das coisas da religião é uma espécie de evidência intuitiva e imediata. Eles acreditam que as doutrinas da Palavra de Deus são divinas, porque vem divindade nelas, isto é, vem uma glória divina transcendente e evidentemente distintas nelas. Uma glória que, se claramente vista, não deixa o espaço para duvidar de serem de Deus e não dos homens. Uma convicção da verdade da religião como essa, emergindo dessa maneira, de um senso da excelência divina delas, é a verdadeira convicção espiritual que existe na fé salvadora. Esse aspecto original é aquele pelo qual ela é mais essencialmente distinguida daqueles com sentimento comum de que os homens não regenerados são capazes. Passo agora à segunda coisa proposta, a saber, para mostrar como essa luz é diretamente dada por Deus e não obtida por meios naturais. Assim, não se pretende dizer que as faculdades naturais não sejam utilizadas nela. As faculdades naturais são sujeito dessa luz, e são sujeito no sentido de que não são meramente passivas, mas ativas nela. Os atos e exercícios da compreensão do homem estão envolvidos e são utilizados nela. Deus, ao deixar entrar essa luz na alma, lida com o homem de acordo com sua natureza, ou como uma criatura racional, fazendo uso de suas faculdades humanas. No entanto, essa luz não vem menos diretamente de Deus para tal propósito. Embora as faculdades sejam utilizadas, ela é o sujeito e não a causa. A atuação das faculdades nela não é a causa, mas está implícita na coisa em si. A luz que é transmitida ou é a consequência dela, tal como o uso que fazemos de nossos olhos ao contemplar vários objetos ou quando o sol nasce, não sendo ele a causa da luz que revela esse objeto para nós. Não se pretende dizer que os meios externos não tenham nenhuma influência nesse caso. Como já apontei, não é dessa forma como na inspiração que novas verdades são sugeridas, pois nesse caso é por essa luz que é dada somente a devida apreensão das mesmas verdades que são reveladas na Palavra de Deus, e assim ela não é dada sem a Palavra. O Evangelho é usado neste caso, essa luz é a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. O Evangelho é como um espelho, pelo qual essa luz é transmitida para nós, porque agora vemos como em espelho. 1 Coríntios 13:12. Terceiro, quando se diz que essa luz é dada diretamente por Deus e não obtida por meios naturais, pretendem-se por este meio que seja por Deus, sem se fazer um uso de quaisquer meios que operem por seu próprio poder ou força natural. Deus faz uso de meios, mas não como uma causa intermediária para produzir esse efeito. Não há verdadeiramente nenhuma causa secundária disso, mas é produzido por Deus diretamente. A palavra de Deus não é causa adequada desse efeito. Ela não opera por nenhuma força natural nela. A palavra de Deus é usada apenas para transmitir à mente o assunto dessa instrução salvadora.
e isso de fato é transmitido para nós por força ou influência natural. Ela transmite à nossa mente as doutrinas, é a causa da noção delas em nossa cabeça, mas não do senso de sua excelência divina em nosso coração. De fato, uma pessoa não pode ter luz espiritual sem a palavra, mas isso não é argumento para se dizer que a própria palavra causa essa luz. A mente não pode ver a excelência de nenhuma doutrina, a menos que essa doutrina seja a primeira que venha à mente. No entanto, ver a excelência da doutrina pode ser imediatamente do Espírito de Deus, embora a transmissão da doutrina ou da proposição em si possa ser feita pela palavra, a fim de que as noções que são sujeito dessa luz sejam transmitidas à mente pela palavra de Deus. Contudo, o devido senso do coração em que essa luz consiste formalmente é enviado pelo Espírito de Deus de modo direto. Por exemplo, a noção de que existe um Cristo e que Cristo é santo e glorioso é transmitido à mente pela palavra de Deus, mas o senso da excelência de Cristo em razão dessa santidade e graça é, no entanto, imediatamente a obra do Espírito Santo. Venho agora mostrar a verdade da doutrina, isso é, mostrar que existe uma luz espiritual que foi descrita e, portanto, que é imediatamente deixada na mente por Deus. Aqui mostro brevemente que essa doutrina é ao mesmo tempo bíblica e racional. Primeiro, ela é bíblica. Meu texto não é apenas completo para tal propósito, mas também é uma doutrina na qual as Escrituras são abundantes. Nós somos ensinados à exaustão que os santos diferem dos ímpios nesse ponto, tendo o conhecimento de Deus e uma visão de Deus e de Jesus Cristo. Mencionarei apenas alguns textos de muitos. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3,6. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 3 João 11. O mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. João 14,19. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Esse conhecimento ou visão de Deus e de Cristo não podem ser um mero conhecimento especulativo, porque é mencionado como um ver e saber em que eles diferem dos ímpios. E, por essas Escrituras, não deve haver apenas um conhecimento diferente em grau e circunstâncias, além de diferente em seus efeitos, mas deve ser inteiramente diferente em natureza e espécie. Essa luz e esse conhecimento são sempre mencionados como imediatamente dados por Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 25, 27. Aqui, esse efeito é atribuído apenas à operação e ao dom arbitrário de Deus, concedendo esse conhecimento a quem Ele quiser e distinguindo aqueles com que Ele tem a menor vantagem natural ou meio de conhecimento. Até mesmo bebês, quando é negado aos sábios e prudentes. A transmissão do conhecimento de Deus é aqui apropriada ao Filho de Deus como sua prerrogativa. Novamente, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminar do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4,6. Isso mostra claramente que existe uma revelação de glória e excelência divinas e superlativas de Deus e Cristo, e que é peculiar aos santos, além de que é tão diretamente oriunda de Deus como a luz é do sol, sendo o efeito imediato de seu poder e de sua vontade, pois se compara a Deus criando a luz por meio de sua poderosa palavra, no começo da criação. Além disso, é dito ser realizada pelo Espírito do Senhor, no versículo 18 do capítulo anterior. É dito que Deus dá o conhecimento de Cristo na conversão, a partir do que antes estava oculto e invisível.
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Gálatas 1, 15 a 16. As Escrituras também falam claramente de um conhecimento da Palavra de Deus, que foi descrito como dom imediato de Deus. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. O que o salmista quis dizer quando pediu a Deus que lhe abrisse os olhos? Ele era cego? Não podia recorrer à lei e ver todas as palavras e frases quando quisesse? E o que ele quis dizer com as maravilhas? Foram as maravilhosas histórias da criação e do dilúvio, a passagem de Israel pelo Mar Vermelho e as coisas do tipo? Seus olhos não estavam abertos para ler essas coisas incomuns quando desejasse? Sentindo-se seguro por causa das maravilhas na lei de Deus, ele respeitava aquelas excelências distintas e prodigiosas, além das maravilhosas manifestações das perfeições e glórias divinas presentes nos mandamentos e doutrinas da palavra, e nas obras e conselhos de Deus, que foram revelados. Assim, as Escrituras falam de um conhecimento da dispensação de Deus, da aliança da misericórdia e do meio de graça para com seu povo, tão peculiar aos santos e concedido apenas por Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. Uma crença verdadeira e salvadora da verdade da religião é aquela que surge de tal revelação. Isso é também o que as Escrituras ensinam. Conforme João 6,40, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Em que fica claro que a verdadeira fé é a que surge da visão espiritual de Cristo. E João 17, 6 a 8, manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste, quando Cristo, manifestando o nome de Deus aos discípulos ou dando-lhes o conhecimento de Deus, foi aquele pelo qual souberam que a doutrina de Cristo era de Deus e que o próprio Cristo era Deus. Procedia dele e era enviado por ele. Novamente, João 12, 44, 46. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O fato de crerem em Cristo e de vê-lo espiritualmente é mencionado como algo em paralelo. Cristo condena os judeus que não o reconheciam como Messias e que sua doutrina era verdadeira, como um sabor e prazer interiores únicos do divino, em Lucas 12, 56 e 57. Ele censurou os judeus porque, embora pudessem discernir o aspecto do céu e da terra e os sinais climáticos, ainda assim não podiam discernir aqueles tempos, ou como é expresso em Mateus, os sinais daqueles tempos. Ele continua: sim, e por que vocês mesmos não julgam o que é certo? Em outras palavras, sem sinais extrínsecos. Por que vocês não têm esse senso de verdadeira excelência pelo qual distinguimos o que é santo e divino? Por que não têm aquele saborear das coisas de Deus, pelo qual poderiam ver a glória distintiva e a divindade evidentes em mim e em minha doutrina? O apóstolo Pedro menciona isso como o que lhes deu, aos apóstolos, uma garantia benéfica e bem fundada da verdade do Evangelho, de que haviam visto a glória divina de Cristo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro 1,16. O apóstolo está se referindo à glória visível de Cristo que eles viram em sua transfiguração. Tal glória era tão divina, com aparência e semblante tão inefáveis de santidade, majestade e graça divinas,
que evidentemente indicam que ele era uma pessoa divina. Mas, se uma visão da glória externa de Cristo pode dar uma garantia racional de sua divindade, por que uma apreensão de sua glória espiritual também não pode? Sem dúvida, a glória espiritual de Cristo é em si mesma tão distintiva e tão claramente reveladora de sua divindade quanto sua glória exterior. E muito mais, pois sua glória espiritual é aquela em que a sua divindade consiste. A glória externa de sua transfiguração mostrou que ele era divino apenas porque era uma imagem ou representação notável dessa glória espiritual. Sem dúvida, portanto, aquele que teve uma visão clara da glória espiritual de Cristo pode dizer: eu não segui fábulas inventadas astuciosamente, mas tenho sido uma testemunha ocular de Sua Majestade, por motivos tão bons quanto os dos apóstolos, quando ele falava sobre a glória externa de Cristo que havia visto. Mas isso me leva ao que foi proposto a seguir, a saber, mostrar que, em segundo lugar, essa doutrina é racional. É racional supor que exista realmente uma excelência nas coisas divinas, que é tão transcendente e extremamente diferente do que está nas outras coisas que, se fossem vistas, as distinguiria mais evidentemente. Não podemos duvidar racionalmente que as coisas que são divinas, pertencentes ao Ser Supremo, sejam muito diferentes das coisas que são humanas, que elas tenham aquela excelência divina, elevada e gloriosa, que as diferencia notavelmente das coisas que são dos homens. De tal modo que, se a diferença fosse apenas vista, ela teria uma influência convincente e satisfatória sobre qualquer um de que elas são o que são, a saber, divinas. Que razão pode ser oferecida contra isso? A menos que argumentemos que Deus não é notavelmente distinto dos homens em glória. Caso Cristo se manifestasse agora a qualquer um como se manifestou no monte em sua transfiguração, ou caso ele se manifestasse ao mundo na glória que agora manifesta no céu, como fará no dia do julgamento, sem dúvida, a glória e a majestade em que se manifestariam seria tais que convenceriam a todos de que ele era uma pessoa divina e que a religião era verdadeira. Isso seria uma convicção razoável, além de ser uma convicção bem fundamentada. E por que não pode haver esse selo de divindade ou glória divina na palavra de Deus, no esquema e na doutrina do Evangelho, que seja de igual modo distintivo e racionalmente convincente se apenas visto? É racional supor que, quando Deus fala ao mundo, deva existir algo em sua palavra ou em seu discurso muito diferente da palavra dos homens. Supondo que Deus nunca tivesse falado com o mundo, mas que houvéssemos percebido que estava prestes a fazê-lo, que estava prestes a se revelar do céu e a falar conosco diretamente. Em pronunciamentos ou discursos divinos, como se saídos de sua própria boca, ou que nos desse um livro ditado por ele, de que maneira esperaríamos que ele falasse? Não seria racional supor que seu discurso fosse muito diferente dos discursos dos homens, que ele falasse como um Deus, isto é, que deveria haver uma excelência e sublimidade em sua fala ou palavra, um selo de sabedoria, santidade, majestade e outras perfeições divinas, de modo que a palavra dos homens, sim, dos mais sábios dos homens, parecesse mesquinha e básica em comparação? Sem dúvida, seria racional esperar isso e irracional pensar o contrário. Quando um homem sábio fala no exercício de sua sabedoria, há algo em tudo o que ele diz que é muito distinto do falar de uma criança pequena. Portanto, sem dúvida, e muito mais, o discurso de Deus, se é que existe algo como o discurso de Deus, deve ser distinguido do discurso dos mais sábios dos homens, em concordância com Jeremias 23, 28 e 29. Deus, tendo reprovado os falsos profetas que profetizaram em seu nome e fingiram que o que diziam era a palavra de Deus, quando na verdade era a palavra deles, diz: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade.
que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo? Diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Se existe uma excelência tão distinta nas coisas divinas, é racional supor que haja algo que possa ser visto. Não há impedimento para que possa ser visto. Não há argumento de que não exista tal excelência distintiva, ou que, se existir, que não possa ser vista, e que alguns não a vejam, embora possam ser homens perspicazes em assuntos temporais. Não é racional supor, se houver tal excelência nas coisas divinas, que os homens maus a vejam. Não é racional supor que aqueles cujas mentes estão cheias de poluição espiritual e sob o poder de luxúrias imundas devam ter qualquer prazer, senso de beleza ou excelência divina, ou que suas mentes devam ser suscetíveis àquela luz que, em sua própria natureza, é tão pura e celestial. Não é de todo estranho que o pecado segue assim a mente, visto que os temperamentos e as disposições naturais particulares dos homens os cegam em assuntos seculares do mesmo modo, quando o temperamento natural dos homens é melancólico, ciumento, medroso, orgulhoso ou algo parecido. Terceiro, é racional supor que esse conhecimento seja dado diretamente por Deus e que não seja obtido por meios naturais. Por que razão deveria parecer irracional existir alguma comunicação direta entre Deus e a criatura? É estranho que os homens tenham dificuldade quanto a isto, porque aquele que fez todas as coisas não deveria ter alguma relação direta com as coisas que fez. Onde está a grande dificuldade, se possuímos o ser de um Deus e se Ele criou todas as coisas do nada? De aceitar que há alguma influência direta de Deus sobre a criação. E se é razoável supor isso em relação a qualquer parte da criação, é especialmente verdade em relação às criaturas racionais e inteligentes, que estão ao lado de Deus na gradação das diferentes ordens de seres e cujas atividades se relacionam mais diretamente com Deus, que foram criados de propósito para os exercícios que dizem respeito a Deus e que têm a ver com Deus. A razão ensina que o homem foi feito para servir e glorificar seu Criador. Se é racional supor que Deus se comunique de modo direto com o homem em algum caso, então esse é o caso. É racional supor que Deus reservaria que esse conhecimento e essa sabedoria, de natureza tão divina e excelente, fossem concedidos diretamente por Ele próprio e que não fossem deixados em poder de causas secundárias. A sabedoria e a graça espirituais são os presentes mais elevados e de maior excelência que Deus já concedeu a qualquer criatura. Nisto consiste a mais elevada excelência e perfeição de uma criatura racional. Esse também é certamente o mais importante de todos os dons divinos. É aquele em que consiste a bem-aventurança do homem e da qual depende o seu bem-estar eterno. Quão racional é supor que Deus, por mais que tenha deixado bens mais baixos e dons inferiores para causas secundárias e de alguma forma em seu poder, ainda assim deva reservar essa mais excelente, sublime e importante de todas as comunicações divinas em suas próprias mãos, para ser concedida diretamente por si mesmo, como algo grande demais para que as causas secundárias se envolvam. É racional supor que essa bênção venha diretamente de Deus, pois não há presente ou benefício que seja em si tão próximo da natureza divina. Não há nada que a criatura receba que seja tanto de Deus, de sua natureza, tanto de uma participação da divindade. É uma espécie de emanação da beleza de Deus e está relacionada a Deus como a luz está ao sol. Portanto, é congruente e adequado que, quando isso é dado por Deus, seja a partir dele mesmo e por si mesmo, de acordo com sua própria vontade soberana. É racional supor que esteja além do poder do homem obter esse conhecimento e essa luz pela mera força da razão natural, pois não é uma coisa que pertence à razão ver a beleza e o encanto das coisas espirituais. Não é uma coisa especulativa, mas depende do senso do coração.
A razão de fato é necessária para isso, pois é apenas pela razão que nos tornamos sujeitos dos meios dela. Os meios necessários para isso já demonstrei, embora eles não tenham influência causal adequada no processo. É pela razão que nos tornamos possuidores de uma noção daquelas doutrinas que são objeto da luz divina. A razão pode, de várias maneiras, ser indireta e remotamente uma vantagem para isso. A razão também está relacionada com os atos que são imediatamente consequentes dessa revelação. Ver a verdade da religião a partir daí se dá por meio da razão, embora esse seja apenas um passo, e a inferência imediata. Portanto, a razão está relacionada com a aceitação e a confiança em Cristo, que são consequentes. Contudo, se considerarmos a razão estritamente não pela faculdade de percepção mental em geral, e sim pelo raciocínio ou pela capacidade de inferir por argumentos, isto é, se tomarmos a razão desse modo, a percepção da beleza e da excelência espiritual não precede mais a razão do que é a sensação de sentir a percepção das cores ou pelo poder de ver para perceber a doçura dos alimentos. Está fora da esfera da razão perceber a beleza ou o encanto de qualquer coisa. Tal percepção não pertence a essa faculdade. O trabalho da razão é perceber a verdade e não a excelência. Não é o raciocínio que dá aos homens a percepção da beleza e da amabilidade de um semblante, embora indiretamente possa constituir de muitas maneiras uma vantagem para isso. No entanto, não há mais razão que as perceba diretamente, assim como não há razão que perceba a doçura do mel. Isso depende do senso do coração. A razão pode determinar que um semblante é bonito para os outros, pode determinar que o mel é doce para os outros, mas nunca me dará uma percepção de sua doçura. Concluirei com um breve desenvolvimento do que foi dito. Desenvolvimento. Primeiro, essa doutrina pode nos levar a refletir sobre a bondade de Deus, que assim ordenou que uma evidência salvadora da verdade do Evangelho é tal que é alcançável por pessoas com capacidades e vantagens médias, bem como por aquelas que são dos melhores setores e com o melhor aprendizado. Se a evidência do Evangelho dependesse apenas do histórico e dos raciocínios que somente os homens instruídos são capazes de ter, ela estaria acima do alcance de grande parte da humanidade. Mas pessoas com um nível comum de conhecimento são capazes, sem um longo e sutil encadeamento lógico, de ver a excelência divina das coisas da religião. Elas são aptas a serem ensinadas pelo Espírito de Deus, tal como os homens instruídos. A evidência obtida dessa maneira é muito melhor e mais satisfatória do que tudo o que pode ter obtido pelos argumentos dos que são mais instruídos e dos maiores mestres da razão. As crianças são capazes tanto quanto os sábios e prudentes de conhecer essas coisas, as quais são frequentemente escondidas destes quanto são reveladas àquelas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. 1 Coríntios 1, 26 ao 27. Segundo, essa doutrina pode muito bem nos levar a examinar a nós mesmos se alguma vez tivemos essa luz divina que foi introduzida em nossa alma, como descrito. Se realmente existe algo assim, não sendo apenas uma noção ou capricho de pessoas de cérebros fracos e destemperados, então, sem dúvida, é algo de grande importância saber se fomos assim ensinados pelo Espírito de Deus. Se a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhou para nós, dando-nos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se vimos o Filho e cremos nele, ou temos a fé nas doutrinas do Evangelho que surgem da visão espiritual de Cristo. Terceiro,
Todos podem, portanto, ser exortados a buscar essa luz espiritual. Para influenciar e mover para isso, as seguintes coisas podem ser consideradas. Primeiro, essa é a mais excelente e divina sabedoria que qualquer criatura é capaz de adquirir. É mais excelente do que qualquer aprendizado humano. É muito mais excelente do que todo o conhecimento dos maiores filósofos ou estadistas. Sim, o menor vislumbre da glória de Deus na face de Cristo exalta e enobrece a alma mais do que todo o conhecimento daqueles que têm o maior entendimento especulativo na divindade, sem a graça. Esse conhecimento tem o objeto mais nobre que existe ou que pode existir, a saber, a glória ou as excelências divinas de Deus e Cristo. O conhecimento desses objetos é aquele em que consiste o conhecimento mais excelente dos anjos, sim, o do próprio Deus. Segundo, esse conhecimento é o que está acima de todos os outros, doce e jubiloso. Os homens têm muito prazer no conhecimento humano, nos estudos das coisas naturais, mas isso não é nada comparado à alegria que surge dessa luz divina que brilha na alma. Essa luz proporciona uma visão daquelas coisas que são, de modo extremo, as mais requintadamente bonitas e capazes de encantar os olhos do entendimento. Essa luz espiritual é o alvorecer da luz da glória no coração. Não há nada tão poderoso como isso para apoiar as pessoas em aflição e dar à mente paz e clareza neste mundo tempestuoso e sombrio. Terceiro, essa luz influencia efetivamente a inclinação e muda a natureza da alma. Ela assimila a natureza à natureza divina e transforma a alma em imagem da mesma glória que é contemplada. E todos nós, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Esse conhecimento afastará do mundo e suscitará a inclinação para as coisas celestiais. Fará o coração voltar-se para Deus como a fonte do bem e o escolher como aquilo que importa. Essa luz, e somente ela, conduzirá a alma em um fim salvífico com Cristo. Ela conforma o coração ao Evangelho, mortificando sua inimizade e oposição ao esquema de salvação nele revelado. Faz com que o coração abrace as obras novas, aderindo a elas inteiramente e se submeta à revelação de Cristo como nosso Salvador. Faz com que a alma por inteiro se harmonize em uma sinfonia com ela, admitindo-a com todo crédito e respeito, e que se apegue a ela com total inclinação e afeto, efetivamente dispondo a alma para se entregar inteiramente a Cristo. Quarto, essa luz, e somente ela, tem seu fruto em uma santidade total de vida. Nenhum entendimento meramente imaginário ou especulativo das doutrinas da religião levará a isso, mas essa luz, quando atinge o fundo do coração, muda sua natureza, de modo que efetivamente ele se disporá a uma obediência total. Ela mostra o mérito de Deus em ser obedecido e servido, atrai o coração a um amor sincero a Deus, que é o único princípio de uma obediência verdadeira, graciosa e total, e convence da realidade dessas recompensas gloriosas que Deus prometeu àqueles que lhe obedecem. E assim terminamos mais um capítulo. Abraço, até o próximo.